não é nosso mérito. Entenda isso. Não é o teu mérito, não é o meu mérito, não é o nosso merecimento, mas é a grande graça de Deus para com a nossa vida. É o grande amor do Senhor que se manifesta para com cada um de nós. É o grande zelo do Senhor que se manifesta para com a minha vida, para com a tua vida. É o grande amor do Eterno. Não é mérito, não, de forma alguma. Se dependêssemos de nossos méritos, dos nossos merecimentos, certamente não teríamos como achegar-nos à presença do Todo-Poderoso. Mas é o Senhor que nos amou primeiro, é o Senhor que cuidou de nós, é o Senhor que olhou para cada um de nós e estendeu o seu braço sobre as nossas vidas. A Ele, portanto, seja toda a honra e toda a glória, que tenhamos, amados, na nossa boca uma palavra de louvor, de adoração a este grande Deus, ao Todo-Poderoso. Quando nós meditamos na palavra de Deus, vemos que o nosso amado, grandes milagres tem feito. Quando nós olhamos na palavra do Eterno, vemos o Deus que criou o universo. Vemos o Deus que fez todo o universo, a terra na sua perfeição, o ser humano na sua perfeição, o Senhor que criou todas as coisas. Eis um grande milagre. E ao seguirmos a história da humanidade, vamos deparar com o milagre do dilúvio, onde o Senhor resgata uma família, salva uma família. Eis o grande milagre na vida de Noé. Era mérito deles? Não, não era mérito. Foi o amor do Senhor. Mais à frente, amados, encontramos um povo que sai do Egito com uma promessa sobre as suas cabeças. A promessa da terra prometida. Merecimentos? Não, não era merecimentos. Era o amor do Senhor mais uma vez. Oh, glórias! Aleluias! As vitórias lá em Canaã. Passaram o Jordão e eis que havia todo um povo a ser vencido, uma terra a ser conquistada. E o Senhor fez com que aquele povo que não eram soldados, não eram guerreiros, guerreasse contra os guerreiros e saíssem vitoriosos. Méritos? Não. O amor de Deus para com aquelas vidas. Mais à frente deparamos com Jesus nascendo. Eis que Jesus nasce. Nasce por quê? Porque Deus amou a mim, amou a você. Porque Deus estendeu o seu braço sobre as nossas vidas. Mérito nosso? Também não. Merecimentos? Qual? Qual merecimento? Oh, meu Deus! Amados, assim é o agir de Deus para com a nossa vida, assim é o agir do Senhor para com a humanidade, porque Deus amou-nos, porque o Senhor tem zelo, porque a graça do Eterno se manifesta de uma forma poderosa e nós não podemos perder de vista esse cuidado magnífico, extraordinário, maravilhoso de Deus para com as nossas vidas. Nós não podemos perder de vista, não. Mas é preciso, amados, dia após dia reconhecermos que também não merecíamos a salvação. Não há em nós nenhum mérito que nos faça acessar os céus. Não existe merecimentos que nos possa colocar dentro dos céus. Mas o amor do Eterno, mais uma vez, se manifesta para com a nossa vida. Deus nos amou de uma forma tão grande, tão profunda, tão extraordinária. Foi por amor que Ele nos deu Cristo Jesus numa cruz. Foi por amor que Cristo sofreu. Foi por amor que Ele ressurgiu. E é por amor que há de voltar para buscar a sua igreja. E é por amor a nós que Ele diz: vou preparar-vos lugar. E certamente o Eterno tem um lugar especial para cada um de nós, para aqueles que o amam, para aqueles que entendem a mensagem da salvação, para aqueles que colocam-se à disposição do Todo-Poderoso, para aqueles que se deixam envolver pela graça, pelo amor, pelo zelo, porque Deus tem um lugar para você ali na glória. Oh, bênção! Mas entenda, irmãos, não é nosso mérito, não é, de forma alguma, não é o nosso merecimento.
mas é a manifestação da grande graça de Deus para conosco. E nós temos que valorizar esse Senhor. É a nossa obrigação, aquilo que cabe a cada um de nós, amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. É isso que Deus requer de cada um de nós. O Senhor requer o teu amor, Ele requer a tua dedicação, Ele requer a tua consagração, Ele quer que você viva a verdade dEle dia após dia, igreja. Oh, glórias! Viver Deus não é fardo, não é pesado. Viver a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, não é tristeza, não é depressão, não é viver para baixo. Vivermos a vontade do Senhor, oh meu Deus, é alegria intensa, porque é o mover contínuo de Deus na nossa vida. É o mover do Espírito Santo na nossa existência. E nós temos que almejar a presença do Mestre e buscá-lo com todas as forças do nosso ser. Amém? Que nós possamos entender, não é o nosso mérito, não é nosso merecimento, mas é amor de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículos 1 até o 5. Isaías capítulo 43, do versículo 1 até o versículo 5, vamos nos colocar de pé para lermos a palavra. Ouça o que diz o Senhor através do profeta Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. O teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebar por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, dignos de honra. E eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Amém? Profecia do Senhor para Israel, que se aplica às nossas vidas hoje. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Pai. E nesse momento queremos clamar a revelação dela. Que seja uma palavra viva, que fique cravada no nosso coração. Para que nós possamos entender, Senhor, o teu amor para conosco, o teu zelo para com a nossa vida. E nos deixarmos guiar pelo teu santo e bendito Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto chama-nos a atenção para uma palavra forte, uma palavra poderosa de Deus para Israel mais uma vez, uma palavra de contentamento, que era para trazer àqueles corações esperança, satisfação, prazer, para que eles pudessem entender que não era por mérito, mas sim pela manifestação do amor do Todo-Poderoso para com eles. E quando nós lemos a palavra, vamos nos deparar com o Deus Criador, o Deus, o Rei do Universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que manifesta a sua glória através dos raios do sol, das estrelas do universo. Oh, glórias! Mas também manifesta a sua glória através da vida daquele que é fiel, daquele que obedece ao Todo-Poderoso, daquele cujo coração é habitação, é templo do Santo e Bendito Espírito. Oh, glórias! E nesse versículo primeiro, amados, somos chamados a atenção para grandes realidades, grandes verdades, que nós temos que persegui-las, temos que buscar para as nossas vidas, temos que vivenciá-las no dia a dia.
Nós não podemos ser sobre a face da terra apenas passageiros, homens e mulheres que passam, mas sim pessoas que amam o Todo-Poderoso e que estão aqui certos que o Senhor nos guarda, que o Senhor cuida da gente, que o Senhor é o Todo-Poderoso que faz coisas maravilhosas na vida daquele que crê, e que tu sejas objeto das maravilhas de Deus, que a tua vida seja marcada pelas maravilhas do Senhor. No versículo 1, Isaías capítulo 43, ouça o que o Senhor diz através do profeta. Mas agora sim, diz o Senhor, veja, mas agora assim diz o Senhor, que te criou. Quem te criou? O Senhor. Foi o Senhor que te criou. É o Senhor que faz coisas maravilhosas na vida da gente, amados. Se nós hoje estamos sobre a face da terra, também não é mérito nosso. Nós não nascemos porque somos legais, porque isso ou aquilo outro, mas o Senhor nos permitiu nascer para que nós pudéssemos servi-lo. O objetivo da nossa vida sobre a face da terra é louvar, é glorificar, é exaltar o nosso amado Jesus. É assim que está na palavra. E nós temos que entender essa mensagem do Todo-Poderoso. E o Senhor fala a Israel, o Senhor fala àquele povo: olha, eu sou convosco, eu tenho grandes coisas para vocês, eu os criei, eu os quero perto de mim, eu os quero com uma nova vida, eu os quero remidos, libertos, restaurados. Ô bênção! Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluias. Esta é a verdade do eterno para as nossas vidas também, amados. O Senhor, Ele nos remiu. Isso significa que Deus nos libertou. Ele nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. Ele nos libertou das garras do maligno. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu a oportunidade de acessarmos o seu trono, de tocarmos nas suas vestes. Oh, meu Deus! Hoje você pode acessar o Santo do Santo, sentar-se e conversar com o amado Jesus, porque somos remidos, lavados e purificados no sangue do Todo-Poderoso. Mas vale ressaltar, não é o nosso mérito, não é nosso mérito. É a grande misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E diz ainda o versículo: eu te chamei pelo teu nome. Veja, o Senhor não olha para você como mais um sobre a face da terra. Não olha para você como um CPF. Não olha para você como um RG. O Senhor olha para você como um ser amado. Alguém que Ele tem prazer. Alguém que Ele tem alegria. Alguém que Ele conhece pelo nome e sobrenome. Alguém que Ele sabe de quem se trata. O Senhor, amados, Ele demonstra através desse texto intimidade para com aqueles que são fiéis. O Senhor torna-se íntimos daqueles que o amam, daqueles que se achegam a Ele. E isto é para cada um de nós. Não é mérito. Portanto, não é porque você é famoso, porque você é bem, porque isso ou aquilo outro, não. Mas simplesmente pelo fato de ter Jesus no centro da tua vida. De amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima de todas as coisas. Amados, o Senhor quer falar para você: tu és meu. Deus quer falar para você nessa noite: olha, tu és meu. O Senhor quer olhar para ti, olhar no teu olho e falar: tu és meu. Tu és meu. Tens coragem de olhar nos olhos do Senhor e ouvi-lo falar: tu és meu? Ou acha que isso não é possível? Se você conclui que não é possível, é tempo de acertar-se com o amado Jesus. Porque o Senhor quer olhar nos teus olhos, o Senhor quer olhar para ti, o Senhor quer apontar a sua mão sobre a tua vida e falar: este é meu, este eu cuido, este eu tenho zelo para com ele, este, oh glórias, é alguém pelo qual eu derramei meu sangue na cruz. Este é alguém pelo qual eu morri na cruz.
O Senhor quer falar isso para você, amados, e nós precisamos estar prontos para entender a mensagem de Cristo, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, e necessário é que haja uma confiança verdadeira nossa para com Deus, para que possamos viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Oh, bênção! E quando você entende essa mensagem, não por mérito, por merecimento, haja vista que nada merecemos, o que nós carregamos em nós, naturalmente nos afasta de Deus. Portanto, não há merecimentos, mas é a grande graça do Senhor. E quando nós reconhecemos o nosso estado lastimável, nos achegamos ao Senhor, confessamos o nosso pecado, falamos para o Todo-Poderoso: Senhor, eu quero te amar com todo o meu ser, com toda a minha vida, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu quero ser teu, Jesus. Eu quero viver para ti, Jesus, porque nada é mais importante, porque nada é mais precioso. Jesus, nada é mais precioso. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Quando nós nos achegamos ao Todo-Poderoso e falamos dessa forma, a palavra diz que Ele vem com seu amparo sobre os fiéis. Oh, glórias! O Senhor ampara aqueles que o amam. O Senhor ampara-nos. Versículo 2, ouça com atenção. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ainda, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, eles não te afogarão. Entenda assim? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amados, promessa do Todo-Poderoso para nós. Merecemos tais promessas? Temos merecimentos para tê-las? Não, não temos. Não temos. Na verdade, se fôssemos olhar pelos merecimentos, pelos méritos, já teríamos sido fulminados com certeza. Mas é o grande amor de Deus, é o zelo do Senhor, é o Criador, é aquele que tem prazer em nos abençoar. A palavra diz, amados, quando passares pelas águas, eu serei contigo, eu estarei ao teu lado, eu estarei do teu lado. E quando nós observamos a palavra, vemos um exemplo magnífico de passar pelas águas e o cuidado do Senhor ser uma verdade. É só você olhar para o Êxodo. Quando eles saíram do Egito, eis que tinha um mar pela frente. E o Senhor os fez passar pelas águas guardados, protegidos. A mão do Senhor estava sobre a vida deles e um grande milagre foi gerado ali, porque o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus que faz coisas sobrenaturais, é o Deus que cuida dos fiéis. Deus é aquele que zela pelos seus. Se tu és fiel ao Todo-Poderoso, prepara-te para receber sobre a tua vida o zelo de Deus. E nada certamente tocará na tua vida. Nós tornamos-nos intocáveis, os intocáveis. Oh, glórias! É assim que o Senhor faz com a gente. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que são fiéis. A mão de Deus está sobre a nossa vida. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. À sombra do Senhor nós podemos descansar. Oh, glórias! Você passará pelas águas e não sofrerá as consequências dela, com certeza, porque a mão do Senhor há de amparar a tua vida. Na sequência, o profeta diz a Israel, em nome do Senhor: quando pelos rios, eles não te afogarão, não te submergirão. Irmãos, as dificuldades surgem diante da gente. Hoje nós não temos o mar vermelho para passarmos, não temos. Oh, bênção! Também não temos um rio que possa nos afogar. Mas entenda esta realidade como as muitas dificuldades que surgem na nossa caminhada. As muitas provações que surgem. São as perseguições em todos os aspectos, principalmente as perseguições espirituais.
É interessante, amados, mas muitas vezes tornamo-nos insensíveis às perseguições espirituais. Tornamo-nos insensíveis. E o diabo oprime. O diabo te rouba da presença de Deus. O diabo enche a tua mente com tudo aquilo que não tem valor, coisas vis dessa vida. O diabo enche o teu ser, rouba teu tempo, rouba os teus recursos. Eis uma perseguição que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. E lamentam, olha a minha vida não funciona, a minha vida está assim, minha vida está daquele jeito. Por quê? Porque esqueceram de estar na presença de Deus, abandonaram a presença do Eterno, afastaram-se daquele que por amor cuida da gente. É tempo, amados, de nos voltarmos para o Eterno e em meio às provações, mesmo que sejam intensas, elas não nos submergirão, não nos submergirão. Oh, glórias! Mas existem para que nós possamos passar. A exemplo daqueles que saíram do Egito, preparados no deserto, passaram a pés enxutos o Jordão e guerrearam em Canaã e venceram a batalha. É assim que Deus faz com você. O Senhor não te permite afogar. O Senhor cuida de você, porque Ele abre e você passa. No meio das provações, o Senhor é com você. O amparo de Deus é uma verdade constante sobre a vida daqueles que são fiéis. É nosso mérito? É nosso merecimento? Não te enganes. Não, não é. Não é teu merecimento. Não é porque você é legal, porque você é ofertante, porque você é dizimista, isso ou aquilo outro. Não, não é por isso. Mas é porque Deus te amou, foi por amor, é a graça, é o cuidado, é o zelo de Deus para com a nossa vida. Mas o texto não para por aí, e ele vai um pouco além e diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh, glórias! Irmãos, estavam na Babilônia Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, entre outros. Havia ali muitos israelitas, porém foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes, por serem fiéis ao Todo-Poderoso, por não negarem o Senhor. Veja, o segredo é não negar o Senhor. Jamais negue o Todo-Poderoso. Esse trio foram fiéis ao Todo-Poderoso. Esse trio amaram a Deus acima de todas as coisas. Amaram a Deus mais que a própria vida. Amaram a Deus mais do que tudo quanto tinham. E olha que eles estavam numa situação confortável ali na Babilônia. Porém, eles amaram o Senhor acima de todas as coisas. E o fim? Jogados na fornalha. Só que quando olharam para a fornalha, estavam 4 pessoas. Eles enxergaram 4 pessoas. O Senhor é o nosso amparo. O Senhor cuida da gente. O Senhor é aquele que anda com você. O Senhor é aquele que te protege no meio das dificuldades. O Senhor é aquele que estende a mão sobre a tua vida. É Ele que anda com você, mesmo que você esteja no meio da fornalha. Exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo que você esteja ali, o Senhor estará com você, porque Deus não abre mão de ti. Deus não te deixa. Deus te ama. Deus tem zelo para com a tua vida. Deus tem cuidado para contigo. Tenha cuidado para com Deus. Ame o Senhor. Zele pelo Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E verás a grande glória do nosso amado manifestar-se na tua existência dia após dia. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, também não havia neles mérito. Não havia merecimentos, mas havia corações. Havia corações cheios da graça, que amavam o Senhor acima de todas as coisas. E aqueles que amam o Senhor acima de tudo, estes são abençoados, são protegidos, são
amparados pelo amado. Oh, glórias! É tempo de amar o Senhor. Gente, é tempo de amar o nosso amado. É tempo de falar para Deus: Senhor, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está o meu ser, eu quero viver exclusivamente para Ti. Deus, envia-me para a esquerda, para a direita, para a frente, para cima, para baixo. Deus, usa-me, porque eu quero ser instrumento nas Tuas mãos, eu quero ser usado por Ti. Senhor, a minha vida, eu quero gastá-la diante do Teu altar. Senhor, aqui está a minha existência, cuida dela, Senhor. Oh, meu Deus, olha para mim, Senhor, com misericórdia. Olha, Senhor, com misericórdia para a minha vida. Clame, 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 igreja, clame pela grande misericórdia do Senhor para com a tua existência. Clame, clame, porque o Senhor há de atender aqueles que clamam. O Senhor ouve o clamor daqueles que são justos, promessa que está na palavra. Mas não perca teu tempo com aquilo que é vão, que não serve para nada, que te leva para longe do Senhor, que te faz errar o caminho. Nós não estamos aqui para vivermos esse mundo, mas para amarmos aquele que nos ampara em todas as situações, mesmo que sejam elas difíceis. Este é o amor, este é o Deus que ama, é o Deus que olha para nós com grande zelo. Versículos 3 até o 5, porque eu sou o Senhor teu Deus. Veja, o Senhor diz para você, tu amas o Senhor, Ele diz para ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ô bênção! Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebar por ti. Visto que fostes preciosos, oh meu Deus, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Oh bênção. Versículo 5. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aleluias. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que olha não para a tua vida com os merecimentos, os méritos. Ah, porque eu faço assim, eu faço daquele jeito. Não, Deus não olha para você dessa forma, mas é o amor do Eterno que se manifesta sobre a tua vida. E Ele afirma de forma clara, porque eu sou o Senhor teu Deus. Oh, glórias! Porque eu sou o Senhor teu Deus. Amados, é preciso abrirmos um adendo e refletirmos um pouco, até que ponto Deus é o nosso Deus? Até que ponto Deus é o teu Deus? Ele fala para Israel de uma forma clara para não deixar dúvida, porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus. É uma palavra que se aplica a nós nos dias contemporâneos, com certeza. E nós podemos abrir a boca e falarmos para o Senhor, porque eu sou teu servo? Será que de fato nós temos autoridade ou coragem para falarmos ao Todo-Poderoso, Senhor, eu sou teu servo? Porque ser servo de Deus exige vivermos aquilo que Deus quer, que nós nos enquadremos na vontade do Mestre. E quando nós lemos a Bíblia, meditamos na palavra do Senhor, vemos que em toda a realidade bíblica é o Senhor chamando-nos a atenção para o morrer para nós mesmos, para que o Senhor venha reinar na nossa existência. Servo, ele não vive para si mesmo, mas vive para Deus. Oh, glórias! E é isso que Deus quer, amados. O Senhor quer que haja uma escolha, uma nossa escolha para com Ele, sim, escolher, sim, você pode optar pelo Senhor, falar para Deus, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero viver para Ti, eu quero viver segundo o Teu Espírito, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero fazer a Tua obra, Senhor, eu quero, Senhor, ser profeta, quero ser ministrante da Tua palavra, eu quero ser alguém usado por Ti, a habitação do Teu Santo e bendito Espírito, meu Deus.
É preciso amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Amarmos o Senhor, aleluias, oh glórias, porque Deus é bom e a sua graça dura para sempre, entenda sempre isto, aleluias. E no versículo 4 ele diz a Israel: visto que foste precioso aos meus olhos. Ô bênção! Irmãos, veja como Deus olha para a gente. É incrível, não é? Parece fora da realidade. Nós acostumamos com Deus. E o tal de acostumar-se é um grande mal na vida do ser humano. Quando você acostuma-se com algo, você já não vê a grandiosidade daquele algo. Você não consegue enxergar a grandiosidade. O ser humano acostumou-se com Deus. Já não consegue enxergar quem é Deus. Não consegue enxergar. Infelizmente. Se nós, amados, se eu enxergasse, se você enxergasse quem é Deus de fato, se nós pudéssemos entender quem é Deus, aquele que nos ama, aquele que cuida da gente, se nós pudéssemos entender quem é esse Deus, certamente todos os nossos dias seriam para a honra e para a glória do Mestre, viveríamos exclusivamente para o Senhor com um só objetivo, que seria honrar, bendizer, exaltar, pagaríamos o preço que fosse necessário, mesmo que sobre a face da terra ficássemos sem nada, mas o que importa, o que nos importaria, seria servir o Todo-Poderoso, porque grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. E Ele olha para você e diz: olha só, visto que foste precioso aos meus olhos. Ô bênção! Tu és precioso aos olhos, tu és preciosa aos olhos do Senhor. Oh, glórias! Valorize-se. Valorize-se. Valorize-se em nome de Jesus. Tu és precioso, tu és preciosa aos olhos do Todo-Poderoso. Não gaste a tua vida nas coisas vãs, insignificantes, passageiras, como a palha dispersa pelo vento. Não gaste o teu tempo com essas coisas que envergonham o Criador e que te separa da presença do Mestre. Para que viver, se não for para honrar aquele que nos vê como preciosos? Entenda essa palavra de Deus para o teu coração. Tu és precioso aos olhos do Senhor. Tu és precioso, tu és precioso. Oh, glórias! E eu te amei, e eu te amei. Irmãos, é tempo de vivermos a vontade do Mestre, de fazermos a vontade dEle. Lembrando que não é nosso mérito, não é por mérito, não é por merecimento, mas é porque nós tivemos os olhos abertos e fomos despertados pelo Espírito Santo. E Ele nos mostrou que nada é mais precioso, nada é mais precioso. Amém? É o Deus que nos ama, foi por amor, pelo grande amor do Senhor. E no versículo 5, ouça ainda: não temas, pois, porque sou contigo. Oh, glórias! Não temas, pois, porque sou contigo. O Senhor fala para você: não tenha medo. As dificuldades surgem, os problemas estão aí, as provações, as muitas águas. Se passares pelas águas, se passares pelos rios, se passares pelo fogo, estão aí diante de nós. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente. Eis aqui também uma promessa para os nossos descendentes. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Seja fiel e verás como Deus agirá na tua existência.
Esta é a verdade do amado Jesus. O Deus de milagres, o Deus que criou o universo, o Deus que separou uma família em meio a um dilúvio, o Deus que fez 4 milhões de pessoas passarem pés enxutos em meio ao oceano. Alimentou-os no deserto e os fez adentrar a Canaã. E ali guerrearam e ali venceram. Eis o Deus que cuida da gente, o Deus de milagre, o Deus que olhou para nós e nos deu Cristo Jesus numa cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos achegarmos a Ele. O Deus que tem zelo de nós. O Deus que cuida de nós. O Deus que ampara-nos. O Deus que acampa seus anjos ao nosso redor. Não é mérito. Não é o nosso mérito. Não é nosso mérito. Mas é o cuidado, é o amor do amado para com a nossa vida. Irmãos, Deus nos criou para sermos dele. Coloque isso na tua cabeça, em nome de Jesus. Deus nos criou para sermos dele. E ratificou a criação, nos dando Cristo Jesus e através de Cristo a salvação. Deus nos ampara. Ele é o nosso amparo. Basta confiar. E confiar é viver Jesus. Disse Jesus: quem me ama, guarda a minha palavra. Aleluias. E Deus nos ama. Não porque somos bonitos ou feios. Não. Porque temos alguma coisa ou não. Também não. Deus nos ama. Não por mérito. Mas simplesmente nos ama. E deseja ser amado por nós. Amém? Que nós possamos entender, irmãos, a mensagem do Senhor para a nossa vida. Nos deixarmos guiar pelo Santo e Bendito Espírito, para que tenhamos uma vida completa diante do altar. Que vivamos o Senhor com todas as nossas forças, dia após dia. Oh, glórias! Ame o Senhor dia após dia. Aleluias. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar neste momento que Tu venhas falar conosco, Senhor, para que nós possamos ter a nossa mente aberta, o entendimento aberto, o coração aberto, para que possamos entender, Senhor, que Tu nos amou de uma forma tão intensa, não por méritos, mas porque o Teu amor se manifestou para conosco, Senhor, e nos resgatou do pecado e ajuntou-nos a Ti. Senhor, abençoa-nos para que possamos entender essa mensagem. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1061.